Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta agora com mais uma palestra do nosso Fórum Online de Cultivo de Moluscos, uma promoção do Núcleo de Maricultura do IFMA Campus Maracanã. E agora teremos mais uma palestra, a nossa penúltima desse segundo dia. Então sejam todos bem-vindos novamente. E a nossa palestra agora das 17 horas é Cultivo de Sururu, uma nova possibilidade no Nordeste, e será ministrada pela palestrante Isabel Cristina da Silva Almeida Funo, e terá como moderador, agora que eu convido para participar aqui conosco, o professor doutor Ícaro Gomes Antônio. Então, uma breve apresentação sobre o professor Ícaro. Ele possui graduação em Engenharia de Pesca e mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Possui também especialização em cultivo de moluscos no Chile e em maricultura na Coreia do Sul. Possui também doutorado em Biologia Marinha e Aquicultura na Universidade de La Coruña, Espanha, e atualmente é professor do curso de Engenharia de Pesca e de mestrado de Recursos Aquáticos e Pesca da Universidade Estadual do Maranhão. Tem experiência na área de recursos pesqueiros e engenharia de pesca, com ênfase em maricultura, atuando nos seguintes temas: malacocultura e produção de sementes de moluscos bivalves, biologia reprodutiva de moluscos bivalves, dinâmica populacional de organismos marinhos e extensão em comunidades tradicionais. Seja muito bem-vindo, Ícaro. Que bom tê-lo aqui novamente no nosso fórum online de cultivo de moluscos. Foi o nosso primeiro grande moderador na nossa primeira palestra e agora está de volta aqui conosco. Ok, Caio, obrigado. Gostaria de agradecer também a toda a comissão organizadora pelo convite, né, de estar podendo participar mais uma vez desse evento, né, um evento que surgiu, né, para valorizar, né, todo o trabalho que o Numar fez nesses últimos 10 anos. Eu acho que ele está conseguindo muito bem fazer isso, né, trazendo pessoas aqui da nossa região e também como de outras regiões de Santa Catarina, que abrilhantam o nosso evento, né, e fazem com que a malacocultura consiga chegar, né, a mais pessoas. Eu acho que esse é o fundamental desse evento. A gente possibilitar que mais pessoas conheçam sobre a malacocultura, né, sobre o cultivo de moluscos, principalmente bivalves, no caso que a gente está tratando mais aqui, e que mais pessoas venham a trabalhar com essa atividade. Né, como o Carlos Henrique falou falou com suas palavras brilhantes na palestra anterior, o que a gente precisa fazer é juntar mais pessoas, né, trabalhar em grupo. E eu acho que esse grupo está se fortalecendo bastante, né, a gente trabalhando junto aqui em todo o Nordeste e com a parceria sempre, lembrando sempre da região Sul e Sudeste, que são os precursores para a gente e são o nosso rumo. Então, a gente vai ter agora, o Caio já falou um pouquinho da nossa próxima palestra, né, a professora Isabel Funo, convidar ela para se aproximar já da gente aqui, para tratar um pouco de um tema que para muitas pessoas pode ser um tema novo, né, o cultivo de sururu, né, uma nova possibilidade para essa região Nordeste. Será? Isabel vai falar um pouquinho sobre isso. Isabel, vou fazer rapidinho seu currículo só. Isabel é formada em Ciências Aquáticas aqui na UFederal do Maranhão e ela teve mestrado e doutorado realizado na Federal Rural de Pernambuco, tem umas especializações em cultivo de moluscos e sistemas produtivos no Chile, e atualmente, né, já há 11 anos, aí trabalhando já no Maracanã, aqui no nosso Instituto Federal do Maranhão, Campus Maracanã, principalmente com foco com moluscos marinhos, né, com a malacocultura e com o etnoconhecimento, conhecimentos tradicionais, trabalhando com as comunidades tradicionais. A gente vai ter uma média aí de 40 minutos de palestra, com 20 minutos após para perguntas. Importante o pessoal das perguntas se concentrarem na palestra realmente, né? Deixar aí que o pessoal da produção, da organização tenha o conhecimento de quem está participando. Então, deixar o chat aí para fazer as perguntas e aproveitar realmente o que a Isabel e as próximas palestras vão falar, tá? Então, vamos lá, Isabel, boa palestra. Boa tarde, Ícaro. Ícaro, que é um parceiro, né, do nosso laboratório. Ícaro, vou falar um pouquinho do seu laboratório daqui a pouco, da nossa parceria aí também, que já completa 10 anos, né, Ícaro? E daqui a pouco fala um pouco. Vamos iniciar aqui a nossa palestra.
Tudo ok aí? Tá aparecendo para vocês? Tá tudo ok? Vamos dar início, então, à nossa palestra Cultivo de Sururu, uma nova possibilidade no Nordeste. Coloquei esse título trazendo mais como uma pergunta, uma reflexão sobre o tema, tá? E quando a gente, administrando ali, eu e meus alunos, o nosso grupo no mar, no Instagram, algumas pessoas perguntaram, gente, o que é o sururu? Né? Então, assim, respondendo, interagindo com o pessoal, dá para perceber que eles sabem o que é o sururu. Só que eles chamam em sua região, em seu estado, por outros nomes. Né? Então, se você conhece o sururu por outro nome, aqui no Pará, eu sei que chamam também de mexilhão, no estado de Santa Catarina, marisco, né? Nós aqui chamamos sururu mesmo. Só que tem duas espécies. Tem a mitela charruana, como vocês estão vendo aqui nessa foto, é uma espécie que ocorre ao longo de todo o litoral brasileiro, e a mitela guianense, que ocorre no litoral brasileiro até a altura de Santa Catarina. Essa espécie, mitela charruana, ela é conhecida aqui também como sururu de lama, e em algumas regiões conhecido como sururu de manta, né, e de pasta. Se aí na sua região é chamado por outro nome, pode vir aqui nos comentários, pode colocar, depois a gente vai dar uma verificada, até para catalogar e organizar as nossas informações, tá? E o mitela guianensis, ele é conhecido como sururu de dedo. Daqui a pouco eu vou explicar por que é conhecido aqui como sururu de dedo. Também sururu bico de ouro, né, em algumas regiões, tá? E se vocês conhecem uma outra denominação para essa espécie, vocês também podem registrar aí para nós. Existem duas diferenças nessas espécies. Uma delas, eu vou poder falar para vocês rapidinho, que é com relação à cor da concha. A mitela guianense, ela tem essa cor um pouco mais esverdeada ao longo da sua... meio que fica dividido ali, né? A coloração dela é bem diferente da mitela charruana, a guianense, né? A guianense tem essa mancha aqui meio esverdeada. E uma outra diferença que tem é com relação à posição que essas espécies ocupam em estuário. Aqui nós temos um corte do estuário, aqui um esquema organizado para hoje, né? E aqui eu gostaria de falar um pouquinho da maré, das marés daqui da nossa região. Aqui nós temos, exemplificando, né, um momento de maré cheia, por exemplo. Digamos que a maré está cheia, isso aqui está com mais ou menos 7 metros de profundidade, e a maré seca, esse mesmo local pode estar com fundo exposto ou com pouca lâmina d'água, tá? Então, o sururu mitela guianense, ele já prefere essa área aqui, essa área de cima, né? E nós chamamos aqui de zona de entre marés. No momento em que a maré seca, este é o primeiro local em que a água vai recuar, né? E quando a maré enche, é o último lugar que a água vai retornar. Então, o solo desse local, ele fica assim. E é aqui que fica a espécie mitela guianense. Ela é muito mais resistente, né? Ficar mais tempo fora d'água. Isso já foi feito experimento que mostra que ela é muito mais resistente que a espécie mitela guianense. Já esse sururu eu falei para vocês que ia mostrar, né? Porque é sururu de dedo. Aqui mostra, né, como o pescador localiza essa espécie. Ele acha tipo uma fenda como essa aqui no estuário, no mangue, e aí ele vai, coloca o dedo e puxa o sururu. O sururu de dedo, ele fica um sururu por cada fenda dessa. Eles não ficam aglomerados no mesmo local, tá? E o sururu de lama, o mitela charruana, ele já gosta mais dessa zona aqui. É uma zona que fica menos tempo exposto fora d'água, tá? É a zona de inframaré, eles ficam também aglomerados. Então, o pescador chega, junta a lama com o sururu, coloca em um monobloco, em algum material que ele tenha, e vai para um canal de maré fazer a lavagem, retirar a lama do sururu.
Então, existem essas duas diferenças aí com relação às duas espécies. Aqui é só um exemplo para mostrar para vocês a questão dessas macromarés na nossa região. Esse local aqui, ele está na maré seca, o mesmo local aqui na maré cheia. Nós temos aqui mais ou menos um local com 6 metros de profundidade na maré cheia. Aqui ele é um banco de sururu e aqui é um banco muito forte de sarnambi. Antes de começar a falar ali do cultivo do sururu, gostaria de apresentar para vocês seu Juvem. Eu tenho muito respeito a esses pescadores que têm esse conhecimento. Antes de começar a estudar qualquer cultivo de qualquer espécie, eu gosto de conhecer como é que é o extrativismo dela aqui na nossa região, e nós aprendemos demais com essas comunidades, com esses pescadores, com o conhecimento tradicional que eles têm, né? Então, assim, o seu Juvem, para mim, é um mestre, é um professor da vida, né? Ele me ensina, eu aprendo muito com ele, e a gente consegue comprovar através da pesquisa de experimentos que o que ele está falando é verdade. E ele também é professor dos meus alunos. Eu tenho certeza que tem vários aí assistindo, e muitos já tiveram aula com ele, e depois que eles fazem uma pescaria, uma mariscagem dessa com ele no mangue, observando algumas características, eles começam a valorizar mais esse produto quando eles encontram no mercado. Eles até brincam, nunca mais eu vou reclamar do preço do sururu no mercado. E valoriza também o pescador, o extrativista. Então, essa figura é muito importante para nós no Nunmar. Nós a respeitamos muito em todas as comunidades. Onde vamos, sempre tem uma pessoa referência para nós. Nós estamos aqui, essa foto aqui é uma imagem, né, que mostra a praia de Caúra. Esse aqui é um enorme banco de sururu. A maré está seca, como vocês podem ver aqui, está recuada. A gente tem mais ou menos aqui quase 2 quilômetros, né, da faixa do mangue até chegar aqui onde está a água, aqui na maré seca. Aqui é um enorme banco de sururu. Essa faixa de areia aqui, a gente já tem um banco de areia, e fica no município de São José de Ribamar, um dos municípios que compõem a ilha do Maranhão. O sururu, esse banco, até 3 anos atrás, era um dos bancos mais frequentados pelos marisqueiros da região e de outros municípios. No entanto, a pesca ela foi muito intensa nessa região. Numa maré seca, você chegava aí, parecia que você estava no mercado, né? De tanta gente catando o marisco, o sururu. E começamos a fazer um trabalho nessa região. Nós temos um projeto chamado Sementes de Maré, que a gente começou a avaliar a percepção desses pescadores, desses extrativistas, com relação à situação em que se encontra o banco natural. E a gente se surpreendeu, porque assim, eles tinham uma noção muito boa na época, que o extrativismo era intenso, era desordenado, era predatório. Eles percebiam algumas pessoas utilizando utensílios inadequados, falavam muito da falta de conscientização ambiental e registrava a questão do lixo e esgoto jogando ali. Eles acreditam que tudo isso vinha degradando aquele banco natural e que estava fazendo com que diminuísse a quantidade de sururu na região. De fato, desde o ano passado, esse banco deixou de ser um banco frequentado pelos marisqueiros. Simplesmente o sururu desapareceu. Em março desse ano, a gente esteve lá, né, antes do período aí da quarentena, e realmente a gente já não encontra mais ninguém por lá. Não sabemos se daqui a um tempo ele vai se recompor, né, uma vez que não se encontra mais pescadores por lá, mas desapareceu o sururu. E essa comunidade, quando a gente conversa com eles lá, eles veem na mitilicultura, cerca de 80% deles veem na mitilicultura, no caso, o cultivo do sururu, como uma possibilidade para diminuir o impacto nesse banco natural, né? E
Desse grupo, apenas em torno de 16% já receberam uma espécie de capacitação na área de cultivo de moluscos. Né? Essas capacitações, elas vêm sendo realizadas através do Instituto Federal, da UEMA, pelo curso de Engenharia de Pesca, né, da UFMA, pelo o curso de oceanografia, nessa região aqui. Então, em algum momento, alguns deles foram capacitados e eles registram, sim, o interesse de desenvolver atividades nessa área. Aqui é um momento em que o grupo do NUMAR se encontra com um pescador que está interessado em começar a cultivar. Os alunos começam se montam uma pequena estrutura onde ele vai ter esse primeiro contato, porque toda a vida ele foi pescador, né? Então, ele não tem aquela cultura de cultivar, então ele tem que aprender que ele vai colocar aquela semente ali, que ela vai crescer, que ele vai ter que fazer um manejo, ele tem que entender a importância de uma biometria, de um acompanhamento, né? Então, isso daí é feito, é uma atividade que nós fazemos na tentativa de fazer com que aquele pescador ele comece a ter um interesse pela atividade. Obtenção de sementes de sururu. Nós, no NUMAR, desde 2007, começamos a realizar algumas pesquisas voltadas para a parte de coleta de semente no ambiente natural. Antes de iniciarmos essa atividade, o laboratório do professor Ícaro, que está aqui coordenando a nossa palestra, fez um trabalho sobre a biologia reprodutiva dessas duas espécies aqui no estado, acompanhando ciclos de um ano, e aí a gente teve uma resposta, né, do período que tem os picos de desova, e baseado nesse estudo dele, nós organizamos no NUMAR a instalação dos coletores em alguns lugares que eu vou mostrar para vocês o resultado. O Ícaro também, ele tem começado agora ele vai começar agora algumas pesquisas, né, já era para ter começado, mas por conta do momento que nós estamos vivendo agora, ele deu uma freada, mas vai começar em breve, pesquisas com a parte de produção de semente de sururu em laboratório. Ele já organizou algumas coisas e pretende começar, e a gente está bem ansioso com relação a essa pesquisa que ele vai desenvolver, e ansiosos pelos resultados, né? Também, paralelo com o NUMAR, nós temos aqui, e o Fisiomar, nós temos o LabMar, que é o laboratório coordenado pela professora Ilana Marinho, que esteve ontem na nossa segunda palestra. Ela é da Universidade Federal do Maranhão, e lá, o que ela tem feito? Ela tem coletado microalgas do ambiente natural, onde nós estamos realizando o recrutamento e fazendo isolamento, tentando isolar, e o que ela tem isolado, ela tem iniciado o cultivo, e a gente pretende utilizar essas microalgas em alguns experimentos em laboratório, né? Um trabalho aí em parcerias, são parcerias que são feitas, mas é aquilo que o professor Carlos falou agora há pouco, a gente tem que trabalhar unido, né? Então, aqui vocês estão vendo 3 laboratórios, de 3 instituições diferentes, a Fisiomar é da UEMA, não lembro se eu cheguei a falar, e a gente está trabalhando separadamente, mas ao mesmo tempo com o objetivo, né, de desenvolver uma atividade. Então, futuramente, quando nos encontrarmos por aí, pretendemos apresentar resultados dessa parceria. No meu caso, com o Ícaro, a gente já está trabalhando juntos já há uns 10 anos, a Ilana, desde que começou a trabalhar aqui na UFMA também, a gente começou a trabalhar juntas, né? Então, eu acho que tem um resultado muito legal aí para frente. Com a parte de coleta de semente, o primeiro experimento que nós fizemos foi nessa região aqui, no município de Bequimão, no litoral maranhense. Esse local aqui foi instalado através de uma ação do governo do estado pela Sagrima. E a universidade foi financiada lá por eles, né, pela Sagrima, e a universidade a Universidade Estadual do Maranhão, através do Fisiomar, fez um projeto de extensão aqui na época. Logo depois que terminou o projeto de extensão, o NUMAR entrou e nós realizamos experimentos aí, tanto de coleta de semente, e depois a gente pegou essas coletas de semente e fez encordamento e acompanhou o cultivo. Todo um ciclo foi acompanhado nessa região.
Essa pessoa aqui é o nosso professor de Bequimão, assim que eu digo, é o Adariel Barata, e é uma pessoa, um pescador muito animado com a área de maricultura. Daí eu organizei algumas perguntas para ir colocando para vocês, né? Nós fizemos um piloto para saber o tempo que nós deveríamos deixar o coletor na água. 30 dias? 40 dias? 60 dias? Né? Então, aqui, o resultado desse experimento piloto aqui mostrou que 45 e 60 dias é o período mais propício. Com 30 dias, nós tínhamos uma densidade inferior, né? E as sementes eram muito pequenas. Com 45 dias, a gente teve uma densidade de sementes semelhante a 60 dias, e a diferença era a questão do tamanho, né? Então, nós resolvemos trabalhar nos nossos experimentos com sementes de 45 ou 60 dias, retirada do coletor. Na verdade, eu falo semente, mas quando nós tiramos do coletor com 60 dias, ela já está com 20 milímetros, já é um sururu, já deixou de ser semente já há um tempo. Aqui nós temos algumas fotos mostrando, né, da área, dos coletores, como ficam. Tá? Então, a partir daqui, nós decidimos adotar ou 45 ou 60 dias. Esse aqui é o primeiro experimento que eu vou mostrar para vocês, ele é parte dos resultados aí do trabalho de monografia da aluna Josinete Monteles, do curso de Biologia do IFMA, e ela testou 3 substratos diferentes, com o objetivo de avaliar qual deles seria o mais interessante para a coleta de semente. O primeiro foi uma tela de polietileno, que ela utilizou, que é um material da tela do travesseiro, aqueles travesseiros velhos de ostra, a gente utilizou para aproveitar. A ideia do experimento dela era pegar material que estava sendo descartado. Usou também garrafa PET e o PVC, aquele PVC usado para fazer forro, né, na construção civil. Nós observamos que essa tela de polietileno, ela teve uma maior fixação, né, foi bem significativa. No entanto, a densidade era tão alta que o sururu não conseguia desenvolver muito por conta da competição, tanto por espaço quanto por alimento. Então, ficava até difícil soltar o sururu daqui sem que ele desprendesse do bicho, enfim. O PVC e o PET tiveram resultados semelhantes, né? De fixação, não teve diferença, mas, do ponto de vista prático para trabalhar, nós achamos mais interessante o forro de PVC. Os sururus, eles ficavam até maiores, era muito mais fácil colocar uma espátula e remover, a gente conseguia uma maior quantidade de sururu sem desprender do bicho, tá? E quando a gente pega o resultado desse experimento e joga ao longo do tempo aqui, em período chuvoso e período de estiagem, nós observamos que a coleta de semente, ela se deu exatamente no período de maior precipitação da nossa região, com a mudança aí de salinidade, né? Que foi mais ou menos aqui de março até junho. Foram os momentos em que tivemos semente fixada nos coletores. O restante do período, nós não tivemos absolutamente nada de semente nessa região. Lembrando que essa região, ela tem no período chuvoso, a salinidade dela chega até próximo de 0, né? E no período sem chuva, a salinidade fica aí em torno de uns 29, 30, variando nessa faixa. Esse experimento aqui já é outro. Nós fizemos a coleta ao longo de 1 ano, e as coletas foram feitas de 60 em 60 dias. E nós pegamos 2 áreas. Uma área com menor salinidade, no período chuvoso teve uma média de salinidade de 21,5, enquanto que nessa outra área, a média nessa outra área, no período chuvoso, a salinidade ainda era 32, ainda era uma salinidade alta ali, né? Já no período de estiagem, essa área aqui, a salinidade foi para 30, e a salinidade dessa região em azul aqui, que é Raposa, foi para 37,1, né? Uma média. A gente chegou a ter salinidade aí de 41, né? Nessa faixa aí.
O que nós observamos? Na região com salinidade mais baixas, nós tivemos maior recrutamento de semente, comparado à região com maior salinidade. Outra observação, a coleta de semente novamente ficou restrita ao período de maior precipitação. Embora os estudos de biologia reprodutiva realizados pelo professor Ícaro no Fisiomar tenham apontado 2 picos que a espécie reproduz ao longo de todo o ano e que teria 2 picos de desova, um de março a abril e outro de agosto a setembro, nós observamos que nesse segundo pico de desova aí, de agosto a setembro, a gente não conseguiu fazer a coleta da semente, não fixou nos coletores, né? As larvas não fixaram ali naquele coletor. E aí é uma questão, por que será que não fixou, né? Já que tem a larva disponível ali no estuário. Mas, de fato, isso aconteceu em todos os lugares por onde nós realizamos a pesquisa, né? A coleta de semente ficou restrita, a fixação da larva ficou restrita ao período chuvoso, que na nossa região, né, eu sei que varia um pouco de estado para estado, aqui vai de janeiro até mais ou menos o mês de junho. Julho já é um mês aí de transição. Então, resumindo essa parte de coleta de semente, ficou mais ou menos assim. Nós resolvemos utilizar dos coletores testados, resolvemos trabalhar com o coletor de PVC, com 60 dias, mantendo a água por 60 dias, com 60 dias a gente retirava eles, e o sururu já estava medindo mais ou menos de 15 a 20 milímetros, né, porque ele tem um crescimento acelerado nessa fase juvenil, depois meio que vai estagnando um pouco o crescimento, a taxa de crescimento mensal diminui, isso é uma observação que nós estamos fazendo aqui, é algo que a gente tem percebido, tá? Aqui foi a nossa primeira tentativa de fazer um encordamento aí, do sururu. Foi 2012, 2013. Estávamos fazendo outro trabalho na região e resolvemos tentar. Aí nós pegamos semente mesmo, juvenis mesmo, né, da região, né, do Banco Natural, e tentamos ver para ver se fixava, né? E nós colocamos, e assim foi triste o resultado. Olha só como ficou a corda. Daria para ter desistido logo aqui, né? Só que a gente continuou tentando. Aqui já é um tempinho depois, em 2014, nós tentamos, só que nessa tentativa aí, né, o que nós fizemos? Tomamos mais cuidado em não desprender o bicho do sururu nesse processo de encordamento. E aí a gente já teve um resultado um pouco melhor. Recentemente, nós colocamos aqui, nessa revista Atenas, um capítulo de livro sobre o resultado de um dos trabalhos da Josinete Montelli, né? Ela teve, durante a graduação dela, 3 bolsas já, e os 3 trabalhos de bolsas, 2 da FAPEMA e 1 do CNPq, todos foram desenvolvidos com sururu, vai sair aí uma especialista em sururu. O título do trabalho era Parâmetros Produtivos de Mitera charruana, cultivados em manguezais de macro-marés na costa amazônica do Brasil. Então, vou apresentar aqui rapidinho para vocês como foram organizadas. Ela fez o encordamento, nós fizemos pequenas cordas de 50 centímetros mesmo, para avaliar crescimento, né, a fixa da espécie, esses parâmetros produtivos importantes. Nós fizemos aqui, usamos cerca de 400 sururus por corda, né, de 50 centímetros, elas ficam mais ou menos dessa forma, como vocês estão olhando. Depois, como vocês podem observar aqui, nós começamos, né, com o sururu com 20 milímetros, depois de 60 dias retirados os coletores, a gente obteve o sururu, realizou o encordamento, e aí foi acompanhando o crescimento. Observa que esse crescimento, ele foi maior na fase inicial, na fase juvenil, né? Alguns estudos já até mostram que depois que ele alcança a maturidade sexual, o crescimento, ele sofre uma certa estagnação. E aí a gente observa que, a partir desse período, a gente teve aí uma taxa de crescimento, a gente acompanhou o crescimento por 180 dias, e a gente teve uma taxa de crescimento aí de 3,36 milímetros
por mês. Aqui tem uma foto da corda mostrando como ficou. No período nosso, aqui de estiagem, é muito comum a gente encontrar a craca fixada nas conchas, né? É bem comum se encontrar. A sobrevivência nesse experimento foi em torno de 66%. Nós podemos observar aqui, só para ver a questão já que eu coloquei observando em relação ao período chuvoso, esses 3 meses, período de estiagem, perdão, esses 3 meses e período chuvoso, nós observamos, comparando aqui, que o período de estiagem, que é o período com menor precipitação pluviométrica, nós tivemos melhores taxas de crescimento com relação à altura da valva e o peso total. Por que isso? Nós associamos porque nesse período nós temos maior concentração de clorofila A, comparado com o período chuvoso, nós temos uma maior salinidade, lembrando que nós começamos a observar que a coleta de semente ela é mais interessante em locais com baixa salinidade, a engorda com locais com maior salinidade, indo de 25 para 32, são salinidades boas para a gente fazer aí a engorda dessa espécie. Enquanto que a coleta de semente, eu acho que eu esqueci de falar lá no início, ela foi mais interessante em locais com salinidade aí entre 10, 15, 20, né? Foi muito mais eficiente nesses locais. Outra questão aqui é o oxigênio também, a concentração foi maior no período de estiagem. Enquanto que no período chuvoso nós tivemos o seguinte problema. Na nossa região, nós temos uma água bem cheia de material particulado, né? Chega no período chuvoso, chega a ser o dobro do período seco, em torno aí, a gente conseguiu medir para a região cerca de 60 miligramas aí por litro, né? E desse quantitativo, a gente chega a encontrar cerca de 1 litro de água, cerca de 80% é de material particulado inorgânico e uns 20% aí de material orgânico. Isso já diz que o bivalve, ele é filtrador, né? O sururu, ele vai filtrar e ele vai ter um gasto energético muito grande aí, filtrando um material que ele não vai aproveitar. Então, como isso duplica no período chuvoso, nós temos uma menor taxa de crescimento. Algo que a gente também observou é que no período chuvoso nós temos uma maior quantidade de organismos incrustantes e da fauna vágio acompanhante, tá? Esses organismos, eles acabam fixando. Eu acho que por conta também da maior concentração de material particulado orgânico ali, acaba tendo a comatação, sedimenta em cima das conchas, e aquilo dali vai se tornando um substrato, a concha do molusco, perfeito para a fixação de alguns organismos. Aqui nós temos fotos desse experimento em diferentes fases, mostrando como é que ficam essas cordas, né? Mostrando a mesma... Aqui nós estávamos no período seco, e aqui mostrando como é que fica a corda no período chuvoso, né? Dá para perceber bastante aqui a questão do material fixado nas conchas, coloração da água aí no fundo também dá para ver que é mais escura. Outro dado que eu vou trazer para vocês, nós fizemos um teste avaliando o crescimento de das duas espécies, tanto Mitela guianense quanto Mitela charruan. Nós ainda não conseguimos, nos nossos testes, a gente ainda não conseguiu ainda fazer a coleta da semente da Mitela guianense. E o que a gente fez para fazer essa comparação? Eu sei que tem uma margem de erro aí, né, nesse caso aqui. Esses dados aqui foram apenas um teste, porque nós coletamos do banco natural. Então, nós pegamos sururus, nesse caso aqui, no banco natural, lá, retiramos, pegamos nessa faixa de tamanho aqui de 20 milímetros, foi quando nós começamos, e a charruana nós pegamos de coletores artificiais. Nós estamos tentando ver forma de fazer a coleta da Mitela guianense. Talvez a gente vai ter que fixar esses coletores na parte mais de cima do mangue, enfim, são cenas para os próximos capítulos, né, que nós vamos ter que começar a desenvolver e pesquisar e entender tudo isso. Então, aqui nós podemos observar
que a mitela guianense, ela teve um crescimento bem mais expressivo, significativo, em relação à mitela charruana, quando a gente comparou aqui o crescimento das duas espécies, tá? Mas vale lembrar, né, que esse maior crescimento pode estar relacionado à própria biologia da espécie, porque a mitela guianense, ela alcança maiores tamanhos no ambiente natural, né? Tem pesquisas que apontam aí de 63 a 86 milímetros de altura de concha. A gente já chegou a achar aí com 88, 87 milímetros na região do município de Raposa, dessa espécie, enquanto que a mitela charruana, ela vai de 44 a 45 milímetros. Lembrando que essas espécies, que a mitela charruana, ela alcança a maturidade sexual aqui com 10 milímetros, né, e a mitela guianense com 18 milímetros, ou seja, quando a gente tira eles do coletor, eles já alcançaram essa maturidade sexual. Algo importante que eu acho de falar, aqui nós temos também mostrando que o peso foi significativamente maior dos sururus de mitela guianense, né, durante o experimento, mas é interessante falar que, apesar dos parâmetros produtivos dessa espécie, mitela guianense, da gente obter maior crescimento, né, em relação no cultivo, nós temos que observar que o rendimento da carne da mitela charruana é bem superior do que o rendimento da carne da mitela guianense. A gente tem aí um rendimento de carne de 50% a 55%, da mitela charruana, como vocês podem ver aqui, tá? Então, apesar dela crescer mais, o rendimento de carne dela é menor. Então, é bom ficar atento a isso. Nós também resolvemos fazer uns testes, na verdade, isso aí não chega a ser um experimento, né? Nós começamos a observar que o sururu, ele adora fixar naquelas pontas de corda de long line, nas pontas de corda que fica na balsa, e aí a gente colocou umas cordas penduradas lá lá no município de Raposa, e colocou mais ou menos no mês de outubro, né, em Raposa, e testamos em uma outra região com salinidade mais baixa. Em Raposa, realmente não pegou semente nenhuma, né, juntou craca, outros bichos no local, mas semente não pegou. Em um outro local com uma salinidade bem mais baixa, né, que a gente colocou no mesmo período, a gente conseguiu, a partir do mês de janeiro, obter semente. E aí nós retiramos o coletor em abril. Então, ficou assim, nós colocamos 5 cordas, a gente conseguiu obter aí nessas cordas sururus com tamanho variando aí de 29,1 até 36,4 de altura de concha, e a biomassa bruta aí, né, a gente conseguiu obter aí um valor médio de 5,7 quilos por metro de corda, que a gente fixou nessa região. O que daria em carne em torno de 2,7 kg, 2,8 kg, em torno disso. Né? Isso aqui são fotos mostrando o sururu retirado da corda, e aqui a carne do sururu. Recentemente, eu tive acesso a um trabalho do Felipe Andrade e colaboradores, né? Fiquei muito feliz de ver que tem mais gente também aí tentando ver o cultivo de sururu. E o Felipe, ele fez uma tentativa, né? Ele já foi além, né? A gente estava tentando aqui, ele já testou 3 cabos de coletores artificiais de 4,1 metros, né? E colocou na água de novembro a maio, mais ou menos, em Maceió, na Alagoas, né? E ele conseguiu os seguintes resultados. No experimento dele, ele teve durante de fevereiro a maio, né, no final desse período aqui de maio, fevereiro foi quando apareceu as sementes, no final do mês eles pegaram e fizeram a primeira biometria, e eles já conseguiram aí uma altura de concha em torno de 10 milímetros, né, 1 centímetro. No mês seguinte, já tinha alcançado 20 milímetros, e aí vocês observam que no resultado dele também, né, o crescimento meio que estabiliza aqui, parecido com o que a gente observou. E aí eles retiraram essas cordas, esses coletores da água.
E foi interessante o resultado que eles obtiveram, né? Que eles tiveram uma biomassa aí de sururu bruto ao final do cultivo, em cada cabo, aquele cabo lá de 4,1 metro, né? Então, eles tiveram em torno de 42 quilos de sururu com concha, né? E 38, 40, então variando aí nessa média aí. E uma biomassa, o que rendeu uma biomassa de média por metro de 9,8 quilos, né? Uma biomassa bem interessante. Eu sei que quando a gente, se tem alguém aí de Santa Catarina assistindo, vai dizer, mas com mexilhão rende mais, enfim. É um primeiro teste, são testes iniciais. A gente vai se unir, vai juntar o pessoal que está interessado em desenvolver o cultivo da espécie. Eu sei que quando várias cabeças pensam junto, a gente consegue desenvolver, ter resultados bem melhores, bem mais interessantes. Então, Felipe, parabéns pela tua iniciativa aí com o teu grupo, né? Eu quero conhecer vocês em breve aí, para a gente tentar somar esforços para desenvolver essa atividade. Então, gente, aqui eu vou chegando ao fim do nosso trabalho, dessa apresentação, mostrando que eu acredito que é viável cultivar o sururu. A gente ainda tem muita coisa para aprender, né? A gente ainda tem muita coisa para desenvolver, para descobrir, mas eu acho, quem sabe, né, essa palestra alcance bastante gente, alcance pessoas que têm interesse de desenvolver uma dissertação, uma tese de doutorado com essa espécie, e daí a gente, aos poucos, e desenvolvendo o cultivo desse mitilídeo, porque nós precisamos desenvolver cultivo e diminuir, como o pescador disse lá no início, o excesso de pesca nos bancos naturais. Não adianta dizer que nunca vai acabar. Lá em Caúra acabou. Né? Quando vai retornar, a gente não sabe, tá? Então, nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós trabalhamos, como todos vocês já sabem, nós somos um laboratório bem pequeno lá dentro do IFMA, nós somos um laboratório do IFMA Campus Maracanã e trabalhamos em parcerias. Aqui estão os nossos parceiros, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Maranhão, a Estadual do Maranhão, FAPEMA, que é a nossa fundação grande financiadora dos nossos projetos aqui, tá? Embrapa, nossa participação em primeira rede, a primeira rede que a gente participa é essa, o Strane, muito obrigada, Jefferson e Ângela, pelo convite, né? A Universidade Federal de Santa Catarina, né? Através da Embrapa, conheci o Carlos, mais conhecido como Tatu, né? E a gente já está desenvolvendo alguns projetos juntos aí, ideias, reuniões para vir aí na próxima semana. Temos a Universidade Federal Rural de Pernambuco e, por último, nós temos uma instituição francesa que recentemente recebemos aluno deles, do instituto deles, de ensino médio e superior, aqui no intercâmbio, conhecer o nosso projeto, ficar apaixonado pelos nossos projetos e, no próximo ano, uma aluna do NUMAR já vai ficar 9 meses com eles por lá, né, falando um pouco da nossa proposta, aprendendo francês, inclusive já tem vários alunos do laboratório aprendendo francês, já pensando também em fazer algum estágio para lá e passar um período. E aqui, como quem me conhece sabe que eu adoro cozinhar e todas as minhas aulas em campus e projeto terminam em torno de uma mesa. Então, aqui tem um prato, um arroz, um sabor de maré, feito com sururu, e sururu resultado de um experimento de cultivo. Então, será que é viável desenvolver o cultivo de sururu? Será que vale a pena? Então, eu gostaria de agradecer, né? E para quem quiser continuar sabendo um pouco mais sobre o nosso grupo, nós temos o nosso Instagram, @numaifma. Quem quiser me seguir, o meu Instagram é esse. E eu, desde já, agradeço a todos vocês pela presença. Olá, estão me ouvindo, então? Isabel, parabéns pela palestra, né? Excelente palestra. Obrigada. Colocando aí todos os esforços, né, que a gente vem realizando, o grupo dela, então, voltando muito aí para as pesquisas aí, já junto dos sururus, né, dos mitilídeos,
mitela charruana, mitela guianense, essas espécies que apresentam um potencial muito grande aqui na nossa região. Tivemos uma enxurrada de perguntas aqui, né? Muitas perguntas, eu vou tentar, tive que separar um pouco aqui as perguntas aqui para a gente não avançar no tempo, né? Primeiro aqui eu vou fazer por blocos, tentar juntar duas perguntas para a gente facilitar um pouco as tuas respostas também, para a gente não ficar repetindo várias vezes. Então, a primeira pergunta é um pouco relacionada ao mecanismo da larva de fixação. Então, o César Lodeiros perguntou como é a fixação do bicho do sururu, e o Levi Sobreira perguntou a mesma relacionado, qual é o mecanismo que a larva utiliza para fixação? Ok. Sobre a fisiologia, né, da espécie, a gente não tem se dedicado a algumas pesquisas em relação a isso, mas a gente observa que a larva ela tem uma facilidade de fixar em alguns substratos, certo? E essa fixação ela ocorre de uma forma mais fácil e de uma forma mais eficiente em locais com baixa salinidade. Isso é fato. A gente já constatou aqui. Nós também, assim que nós começamos, nós lemos um artigo que falava que o sururu não fixa, se ele perde o bicho, ele não fixa no coletor, na corda. E aí, na verdade, o que acontece? Ele solta da corda, não é que ele vai morrer. Então, assim, em laboratório, a gente já conseguiu fazer com que colocamos o sururu ali sem bicho, em salinidade 60, ele não só sobreviveu, muitos morreram, mas teve uma quantidade que sobreviveu, a gente tem até fotos, e desenvolveu o bicho novamente, se fixando em toda a estrutura em toda a estrutura ali do recipiente onde nós estávamos realizando o experimento, o teste, tá? Então, é mais nesse sentido mesmo. Aí a gente precisa realizar realmente mais estudos, mais pesquisas. Eu sei que somos poucos aqui, né, na nossa região. Sim. Um abraço aí para Lodeiros. Sim, com certeza também, né? Uma outra grupo aqui de perguntas tem a ver um pouco já com o cultivo, né? Uma pergunta interessante, qual o maior desafio para quem deseja, a Ana Cláudia fez essa pergunta, qual o maior desafio para quem deseja cultivar o sururu e como estimular o consumo dessa espécie, né? A Raquel Porto também, similar, está aí, qual o potencial real do sururu para a aquicultura? Essas duas vão juntas, eu acho. Né? Tá, o desafio, eu acho que o desafio é a gente tentar desenvolver essas tecnologias que a gente possa ter uma maior rentabilidade, né? Tipo, o mexilhão, se eu não me engano, perna a perna, é interessante ter ele ali com cerca de 15 quilos, né, por metro de corda, né? O resultado do Felipe ali, ele conseguiu em torno de 9 quilos por metro de corda. Então, eu acho que a partir do momento que se tornar, que a gente conseguir desenvolver tecnologia para ter uma melhor produtividade, né, uma melhor rentabilidade, eu acho que vai se tornar interessante. A outra pergunta qual era, Ícaro? Era o desafio e qual o potencial real do sururu para a aquicultura? Se a gente já consegue determinar que ele é uma espécie que tem um potencial bom para ser desenvolvido na aquicultura. Tinha uma pergunta também que para deixar a espécie mais atrativa, né? Se era o sabor, alguém era junto, né? Como estimular o consumo. Então, o consumo aqui no Nordeste, a gente nem precisa estimular, porque eu acho que é um dos mariscos mais consumidos aqui na nossa região. É difícil, não é só a mesa de pobre, classe média, rico, todos gostam de um sururu. Sururu é maravilhoso, então isso faz parte da nossa cultura, né? Talvez exista essa necessidade em outras regiões, né, de ter esse incentivo, mas para nós aqui ele é um alimento do dia a dia, como se fosse um feijão, né? A gente, feijão e arroz, aqui é feijão e arroz e sururu, né? E eu acho que é isso. Tá. Tem uma pergunta relacionada, né, sobre as espécies, né? O Jean Farias perguntou qual é a espécie que obtém maior crescimento. Acho que tu deu uma explicada boa já na palestra. E qual é a espécie mais frequente? Acho que também deu para chegar, mas
colocando, a Luciana Smith fez a pergunta da espécie mais frequente aqui na ilha. A mais frequente na ilha que vocês encontram no mercado, nas feiras, é sem dúvida o sururu de lama, Mitela charruana, né? Porque a pesca desse marisco, desse sururu, desse mitilídeo é muito mais fácil. Com uma pá, o pescador chega lá, enche um monobloco e lava, e já tem, em algum tempo, 1 hora aí, ele já tem uma saca de sururu, enquanto de dedo, ele vai ter que sair catando, então é mais difícil, né, E com relação ao crescimento, é aquilo que eu falei, a mitela guianense, ela tem um maior crescimento, e comparado com a mitela charruana, mas o rendimento da carne dela é menor. Esse é um ponto interessantíssimo, né? Porque a gente, às vezes, só olha a concha, né? E esquece a parte da carne. E o Isabel está mostrando aí é que pode ser que a espécie pequenininha seja um pouco mais interessante. Isso aí a gente tem que ver. A outra pergunta que a gente tem aqui... Ícaro, e fora que a gente ainda não conseguiu fazer a coleta da mitela guianense no coletor. Então, a gente pegou ela com 20 milímetros, mas a gente não sabe quanto tempo ela demorou chegar ali a 20 milímetros, né? Pode ser que... Então, mas assim, a partir de 20 milímetros, a gente percebeu, comparando ali, ela tem um crescimento mais acelerado. Até sobre essas espécies, né, a viabilidade das duas, né, um pouco, tu discutir um pouco, e como a gente está tendo, né, a Isabel está tendo um pouco de dificuldade a gente em encontrar capitais sementes do guianenses, que a gente pensava em ser a espécie principal, será que a produção em laboratório poderia colaborar? Eu acredito que sim, né? Eu já fiz algumas tentativas da coleta da mitela, eu não quis apresentar ainda porque a gente precisa organizar o experimento novamente, testar antes de sair afirmando. Mas eu acho que é interessante tentar a reprodução em laboratório das duas espécies, eu não diria só de uma, acho que das duas espécies, né? E até a partir daí, com sementes de laboratório, a gente avaliar esse crescimento em locais, inclusive com salinidade diferente. Os nossos resultados têm mostrado que o crescimento dessa espécie tem sido melhor em locais com salinidade mais elevada, enquanto que a coleta de semente é mais interessante em salinidades mais baixas. Semelhante ao que a gente observa com a ostra nativa, né? Sim, isso mesmo. Que a coleta de semente, o Dionísio falou ontem no Pará, em ambientes com salinidade bem mais baixa, né, e a engorda, ele já engorda em locais com salinidade aí. Essa espécie, ela tem uma resistência bem elevada à salinidade, assim. Eu já fiz experimento com a espécie e já pude ver de perto que, de fato, é uma espécie bem resistente. Duas perguntas aqui relacionando a área de tecnologia do pescado, né? A Raquel Porto, ela perguntou qual é a técnica para amenizar o odor característico do sururu no momento do consumo e se existe alguma tecnologia pós-colheita, né? E a Ana Rafaela perguntou uma semelhante, né? É necessária depuração antes da venda do sururu? Então, técnica para fazer o beneficiamento, nessas comunidades onde nós trabalhamos, né, a técnica é bem simples, eles usam, né, não tem nada mecanizado, coloca o sururu no fogo, em vasilhas bem grandes, e ali eles fazem a retirada, fazendo um sacudimento, que eles chamam do sururu, depois que a concha abre, e o sururu desce do monobloco e fica só as conchas na parte de cima. Parte mecanizada para fazer beneficiamento de sururu, aqui no Maranhão eu ainda não olhei, né? E com relação ao odor que tu falaste... Que perguntaram se existe alguma técnica para diminuir, né, o odor característico do sururu. Bem, eu não conheço nenhuma técnica. O que as marisqueiras... Teve uma outra pergunta que eu acho que não é... Né? Diga. A pergunta era relacionada, era qual a espécie... Não, era só essas duas partes mesmo. Certo. Se era necessário a depuração antes da venda. Eu acho que a depuração ela é interessante, né? Levando em consideração que boa parte do esgoto das cidades, por exemplo, vou
colocar São Luís aqui mesmo, não é tratado, né? Eu acho que é interessante, sim, uma depuração, é uma questão de responsabilidade com a vida, né? Mas, assim, o sururu que chega hoje na nossa mesa é extrativismo, beneficiamento no próprio quintal da comunidade, o do extrativismo, depois ensacamento e venda no mercado. Não passa por nenhum tratamento antes disso. Tem aqui uma pergunta do Rafael, se você tem a perspectiva de estar apresentando os resultados encontrados para as associações, comunidades, cooperativas da região, para tentar despertar o interesse da mitilicultura aqui no Maranhão, principalmente. Sim, nós, uma marca do nosso laboratório é essa conversa com a comunidade. Então, a gente não só vai lá buscar informação, né? Então, a gente tem retornado, apresentado os resultados, e não adianta eu chegar lá e apresentar um relatório, apresentar um relatório técnico, um artigo científico em inglês que eles não vão entender. Então, nós fazemos aquela conversa com a comunidade, levamos resultados, fazemos um lanche com marisco deles lá da região, como eu gosto de cozinhar, sempre estou cozinhando lá, e essas reuniões lotam. E uma outra forma de apresentar o resultado é através de cartilha, né? Nós estamos agora trabalhando, né, Ícaro, no nosso grupo aí, a gente tem um grupo de pesquisa, Ícaro, Ilana, Caio, né, Caio que apresentou o Ícaro, o Caio, ele faz parte do NUMAR, desculpa o Caio não ter falado o nome dele no início, mas Caio é uma pessoa importantíssima hoje dentro do NUMAR, chegou há pouco tempo, mas nós temos desenvolvido pesquisa nesse sentido, tá? Pretendemos aí futuramente ter mais resultados na área, tá? Mas é isso aí. Temos ainda algumas perguntas, não sei se a gente tem tempo, ainda acho que dá para fazer mais algumas. Uma pergunta bem específica da área do trabalho, né? Se vocês acompanharam a questão do derramamento de óleo lá naquela região. Aquele derramamento de óleo do ano passado, se foi verificado o impacto daquele derramamento lá na região do Caúra. Sim, na região do Caúra, eles chegaram a falar que sentiram, sim, gosto de óleo no marisco, mas, na época, eles não chegaram a relatar a diminuição imediatamente da densidade de sururu. Né? Na época, eles não associaram diretamente. Nós, particularmente, nós não acompanhamos essa dinâmica, tá? Nós não chegamos a acompanhar, mas eles relataram. Na época, a gente estava com uma quantidade de projeto, foi algo que a gente chegou a conversar com eles, algumas pessoas reclamaram do sururu que tinha gosto de óleo, a gente também tem aquela desconfiança que o derramamento de óleo possa ter afetado algumas áreas, né? A gente não pode chegar aqui e afirmar porque nós não fizemos pesquisa, nós não avaliamos, não fizemos nenhuma análise, tá? Ótimo. O César Lodeiros fez outra pergunta aqui, mais relacionado, se foi verificado aqui no Brasil, ele tem uma experiência internacional muito grande, né? Então, ele é da Venezuela, está no Equador, então é uma pessoa que tem uma experiência internacional muito grande. Ele perguntou, o sururu, se aqui no Brasil a gente verificou ele como invasor dos viveiros de camarão, porque na América Central e no Equador, o sururu é um problema, né? Um problema para os carcinicultores. Eu não tenho avaliado nessa perspectiva, né? Eu já cheguei a ver alguns comentários sobre isso, mas, assim, inclusive, alguns amigos carcinicultores até aproveitam para ter mais uma espécie sendo cultivada, né? Porque é vista como uma espécie de importância comercial aqui no Nordeste. Então, eu lembro até de um amigo comentar isso. Eu tirei alguns quilos de sururu, né, das estruturas, né? Então, aqui eu não conheço nenhuma pesquisa, pode ser que tenha, mas eu não conheço nenhuma pesquisa que aborde dessa forma, nessa perspectiva. O Valdemir perguntou se a gente aqui no Maranhão está fazendo algum estudo para levantamento de áreas propícias para o cultivo do sururu. Então,
Para a área da parte de malacocultura, nós tivemos o PLDM, né, que foi realizado, acho que foi em 2009, e o PLDM apontou várias áreas aqui, vários hectares ao longo do nosso litoral com potencial, né? Então, assim, nós temos várias áreas com potencial para ser desenvolvida essa espécie. Nós estamos também analisando, inclusive, a possibilidade de tentar um experimento com o sistema Bolshoi, né? Aquele colocar estacas enfiadas e colocar as cordas. Eu não sei se vai dar certo, a gente vai fazer umas tentativas aí, a gente já fez uns pré-testes aí, vai investir em um experimento para ver se dá certo, que seria uma forma de explorar algumas áreas que seriam descartadas, por exemplo, nesse levantamento, nesse estudo que foi feito, né? Mas eu acho que, para o caso do sururu, vale a pena a gente investir, sim. É uma espécie que tem potencial, teve uma pergunta sobre isso. Eu acredito que é uma espécie que tem potencial, e nós, nordestinos, né, nós que somos aqui dessa região, sabemos a importância que o sururu tem, nos preocupam muito quando fala de escassez da espécie em um banco natural. Muitas famílias marisqueiras e pescadores vivem da coleta desse marisco, né, tem uma importância socioeconômica enorme, né? Então, eu acho que é importante, sim, a gente não só realizar o cultivo, mas também conscientizar essas comunidades com relação ao uso sustentável, o manejo sustentável desses bancos naturais. Perfeito. Agora, uma última pergunta, a professora Inês Martins aqui, ela fez um levantamento, quis compartilhar um pouco da sua experiência também. Sim, obrigada, professora. Se a gente consegue visualizar as duas espécies coabitando o mesmo banco, né? Porque ela colocou que lá em Porto do Mangue, no Rio Grande do Norte, se encontram as duas no mesmo banco, mas é bem incomum, né? E se a gente conseguiu visualizar aqui, se você conseguiu visualizar nessas coletas, nos recrutamentos, as duas espécies no mesmo banco. E uma outra pergunta para finalizar também dela, se esses sururus aguentariam a depuração, né? Como você já vem mantendo os sururus em laboratório, será que eles aguentariam o processo de depuração antes de serem comercializados? Então, com relação ao banco, isso daí para a gente, nas 10 áreas que a gente já trabalhou aqui, nos 10 locais que a gente já avaliou, são bancos totalmente diferentes. Eu não sei se por conta da nossa maré, das macro-marés que eu expliquei lá no início, não sei se por conta disso, nós temos a área lá onde fica a mitela guianense, fica até 6 horas fora d'água por ciclo de maré. Então, a espécie mitela charruana, ela teria uma dificuldade de sobreviver ali, né? Eu acho que estaria mais relacionada a essa característica da nossa região, aqui do Maranhão, talvez o Pará seja da mesma forma também. E a outra pergunta, amigo? Era se elas aguentariam, se essas espécies de sururu aguentariam a depuração. Você vem mantendo o laboratório, então Sim. Você pode dizer um pouco se elas aguentariam. A depuração fica por pouco tempo, né? Então, eu já cultivei sururu por 50 dias no laboratório, testando, avaliando efeito de salinidade. É um experimento que a gente concluiu em fevereiro, está tabulando os dados para estar publicando aí, e nós cultivamos por quase 50 dias, mais ou menos aí, e diferentes níveis de salinidade, né? Então, é uma espécie que surpreende. Mas qual espécie? As duas espécies? Não, foi só a mitela charruana. Tá? A mitela guianense nós não fizemos o teste ainda. O experimento era para ter acontecido mês passado, mas infelizmente não deu. Mas é uma espécie, ela consegue sim, só que tem que ter aquele cuidado, né? A gente fez uma boa alimentação com microalgas no laboratório, enfim, manteve as salinidades nesse experimento aí, só soltando algumas informações. Na baixa salinidade, nós tivemos alta mortalidade e, para nossa surpresa, teve sururu resistindo por todo esse tempo aí, numa salinidade de 60. Ela deu uns spoilers agora do trabalho dela. Bel, então, queria agradecer, né? A sua palestra foi excelente.
Agradecer aos intérpretes de Libras, o Rian e a Laís, que estiveram com a gente participando. Agradecer a toda a comissão que vem forte, aí o Caio vai fazer o fechamento da palestra, a Josinete Monteres, que está aí, com certeza, coordenando as perguntas. Então, eu fico muito agradecido em poder participar também desse crescimento do Numar, ter dado uma contribuição aí nesse crescimento, e espero que a gente possa fazer realmente o grande desenvolvimento dessa atividade aqui no Maranhão, né, nossa região aqui, principalmente, mas que ela também consiga sair da nossa área e consiga avançar para todo o Norte e Nordeste. Tá? Parabéns, Bel. Ícaro, só lembrando aí que muitos desses nossos resultados do Laboratório do Numar, do Fisiomar, do Labmar, né, o nosso amigo Caio aqui está presente, que é integrante aqui também do nosso grupo Numar, nós estamos organizando um livro que até o início do próximo ano vai ser publicado, a gente vai estar disponibilizando muita informação que nós temos de projetos que a gente tem desenvolvido, né? E para essas comunidades, eu lembrei da pergunta que eu tinha esquecido lá, rapidinho, a questão da as cartilhas, né? A gente tem trabalhado elaborado cartilhas agora para devolver o resultado para a comunidade, tá? É isso. Obrigado, Caio. Obrigado. Parabéns, Isabel, pela palestra, muito esclarecedora, os dados sobre o sururu. Ícaro, pela moderação, sempre muito eficaz. E queria agradecer também a todos que interagiram, as perguntas não pararam, infelizmente, às vezes nem todas conseguem ser respondidas. E estamos agora nos encaminhando para a última palestra do nosso evento, né? Eu, no início, apresentando, tinha esquecido de me apresentar, né? Então, para quem ainda não me conhece, sou o professor Caio, né? Também integrante do Numar, professor do IFMA. E vamos para a nossa última palestra, às 19 horas, onde eu estarei como palestrante, né? Falando sobre os microplásticos nos estuários maranhenses. É uma ameaça invisível à osteicultura, com moderação do Carlos Henrique, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, pessoal, muito obrigado e aguardamos vocês para a finalização do nosso evento, às 7 horas, com a nossa última palestra. Boa tarde. Não percam, hein? Não percam. Até logo. Tchau, tchau.